Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim compartilhar com vocês como que eu faço os meus berçários. Bom, o primeiro passo que eu faço, eu retiro as folhinhas da suculenta, eu separo elas, as espécies que eu quero tá fazendo a mudinha, e aí o que que eu faço depois? Eu coloco as folhinhas nessas bandejinhas de ovo, sabe? Essas bandejinhas de ovo que a gente tem em casa. Eu coloco elas aqui nessa bandejinha para tá cicatrizando as folhinhas antes de plantar. E às vezes eu espero elas enraizarem, ó. E às vezes elas até começam a soltar as mudinhas. Eu prefiro, na verdade, que elas já tenham a mudinha e a raizinha antes de mim tá fazendo o plantio das folhinhas. Mas aí depende, né? Cada momento é um momento. Às vezes a gente espera, às vezes a gente não espera. Ó, já tá começando a soltar o bebezinho, tá vendo? É que eu já fiz o plantio de algumas, então, as que tava com o bebezinho, acabei plantando. Aí eu decidi mostrar pra vocês, ó. Eu coloco assim, com a cabecinha, com a pontinha da planta virada pra cima, todas elas. Ó. Aí elas vão cicatrizar e depois começa já a soltar as raizinhas e até mesmo os bebezinhos. Já começa a soltar as mudinhas. Esse é o momento que eu prefiro de estar plantando elas, quando elas já começam a ter brotinhos, quando elas começam já a estar soltando a raizinha. Eu prefiro fazer assim. Quando elas estão com o bebezinho e quando elas estão com a raizinha. Eu gosto de fazer plantinho das folhinhas nesse momento, mas daí vai de cada um. Então, primeiro processo, eu tiro as folhinhas, coloco na bandejinha de ovo, espero cicatrizar e às vezes soltar a raiz e a mudinha, para depois eu tá fazendo o plantio das folhas. Aí, como que eu faço o plantio das minhas folhinhas? Eu tenho essas bacinhas que a gente comprou, umas bandejinhas, né? Aí eu coloco o meu substrato, é o mesmo substrato que eu uso para tá plantando as minhas suculentas, é o mesmo. Só que eu coloco uma camada de drenagem e completo com o substrato. Aí, eu pego essas folhinhas e só apoio elas assim, em cima do substrato. Eu não costumo plantar elas assim. Eu prefiro só deixar elas encostadas no substrato assim. Para que elas brotem, para que elas enraizem, né? Então, eu costumo fazer assim. Eu vou ajeitando as folhinhas. Eu gosto de organizar assim, pra couber o máximo possível. Porque geralmente a gente tira bastante, né? A gente tira bastante folhinha, então acaba aqui ocupando o espaço. Então, eu faço isso na bandeja toda. Eu preencho a minha bandeja toda com as folhinhas. Feito isso, eu já começo a rega. A partir do momento que eu planto elas na bandejinha, que já tem o substrato, aí eu começo com as regas. Eu começo a regar uma vez por semana, até elas começarem, porque nem sempre elas estão com o bebezinho. Se elas tiverem com o bebezinho, rego mais vezes. Se elas não tiverem com o bebezinho, eu espero até o bebezinho emitir pra tá regando. Mas se já tiver com os bebezinhos, aí eu já começo a rega nelas. Eu molho sempre que tiver seco, tá? Aí eu vou estar mostrando pra vocês como que eles ficam depois que eu plantei. Ficam assim, ó. Ó, olha os bebezinhos. Tá meio bagunçadinho. Nem todos eles entram, nem todos eles entram dentro do substrato, porque eu não planto a folhinha, eu só deixo ele apoiado no substrato. Mas eles brotam, ó. Alguns entram, tá vendo aqui, ó? Esse daqui ele tinha penetrado a raizinha, outros não. Tá vendo? Aí, o que que eu faço? Meu próximo processo. Depois que eu plantei, que elas germinou, que elas nasceu, ó, tá vendo? Tudo os bebezinhos. A bandejinha, tudo bebezinho. Aí, eu vou fazer o replantio desses bebês. Por quê? Porque eles estão soltos em cima do substrato. É bem pouco os que estão enraizados dentro do substrato. Então, ó,
Aqui já tava começando a entrar dentro do substrato. Então, eu vou fazer o replantio desses bebezinhos. Passo eles para uma nova bacia. Eu vou estar mostrando pra vocês como que eu faço. Ó, aqui tá o bebezinho e aqui já tem uma bandejinha preparada. Então, eu só venho aqui e pego os bebezinhos, aí eu faço um buraquinho. Aqui eu já vou fazer um buraquinho pra poder estar cobrindo as raizinhas delas. Ó, essa daqui ainda nem emitiu raiz, mas eu já venho e coloco também. Dando mais uma apoiadinha, onde tá com raizinha assim, eu venho e tento cobrir essa raizinha. Ó, olha que coisa mais linda, gente. Aí eu venho, faço um buraquinho, dou uma cobridinha assim, de leve. Tem umas que, ó, já até tá descartando a folhinha. Aí eu termino de tirar essa folhinha, faço o buraquinho e enterro as raizinhas. Olha só, pra vocês verem. E é tudo misturado, tá? Eu não faço identificação, eu não faço taquinha, deixo elas nascerem tudo misturado. Olha só que coisa mais linda. As que já tá começando a secar eu tiro, eu destaco. Ó, elas já estão com raizinha, tá vendo? Olha que coisa mais fofa, gente. Muito lindinha. E eu venho e apoio ela no substrato. Aí eu cubro essas raizinhas, porque agora elas já vão tá sendo plantada aqui. E já no substrato eu já coloco o adubo, tá, gente? Já coloco o adubozinho, eu uso o osmocote. Porque elas já estão enraizadas, já deu broto. Então elas já vão começar a absorver esse adubinho. Ó. E assim eu vou fazendo na minha bandeja toda. Essa daqui eu vou destacar, porque ela já tá soltando, ó. É melhor, né, quando a gente consegue destacar. E é muito fácil, tá vendo? Vou fazendo esse replante delas, faço de todas, tá? Mas é assim, é bem facinho. Aqui eu só enterro as raizinhas para que elas já fiquem bem firminhas. Aí depois que eu termino de fazer todo esse replante, vou mostrar pra vocês o resultado de como fica. E aqui tá o resultado final. Eu fiz o replante de todas as folhinhas que brotou, né? Eu fiz esse replante e esse é o resultado final do meu berçário já todo replantado. Alguns ainda tá sem raizinha, tá vendo? Mas eu planto assim mesmo. Eu tento apoiar ele o máximo possível dentro do substrato para que ela enraiza. E esse, gente, é o resultado final do meu berçário pronto. Aí agora, aqui agora ele já tá adubado, aqui agora ele já tá replantado. Aí é só a gente esperar o crescimento dessas plantinhas. E é assim que eu faço meu berçário. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.